Por que os cães dão voltas antes de deitar? Por que comem grama, perseguem o próprio rabo ou exibem tantos comportamentos estranhos que deixam seus donos perplexos? E, acima de tudo, por que eles insistem em cheirar a virilha das pessoas toda vez que se encontram? Esses hábitos caninos, que parecem tão curiosos, têm explicações que finalmente fazem sentido. Primeiro, por que o cachorro gira em círculos antes de se deitar? Ele escolheu o cantinho perfeito no sofá, mas, em vez de se acomodar de uma vez, começa a rodopiar 3, 5, às vezes até 10 vezes seguidas. Esse ritual vem de um instinto ancestral, herdado de seus antepassados selvagens, que dormiam ao ar livre, sem abrigo. Ao girar, o animal achatava a grama alta, criando um ninho confortável e protegido do vento. Além disso, o movimento espantava cobras, escorpiões, insetos e pequenos roedores que pudessem estar escondidos na vegetação. Era uma forma de inspecionar o local em busca de perigos antes de se entregar ao sono, quando estaria mais vulnerável. Outra vantagem era identificar a direção do vento, permitindo que o cão se posicionasse com o focinho voltado para possíveis ameaças, detectando o cheiro de predadores com antecedência. Mesmo em um sofá macio e seguro, milhares de anos de evolução não desaparecem em poucas gerações ao lado dos humanos. Por isso, o cérebro do animal ainda aciona esse em programa de segurança toda vez que ele se prepara para descansar. O número de voltas costuma variar conforme o nível de cansaço e a ansiedade do momento. Segundo, por que os cães comem grama e depois vomitam? Muitos tutores entram em desespero ao ver seu cachorro mastigando o gramado como se fosse uma vaca no pasto. Por muito tempo, veterinários acreditavam que isso era sinal de problemas estomacais. No entanto, pesquisas recentes revelaram algo diferente. Apenas 25% dos cães realmente vomitam após ingerir grama. Para a maioria, trata-se de um comportamento natural, herdado de seus ancestrais selvagens. Lobos e cães primitivos devoravam suas presas por completo, incluindo o conteúdo estomacal dos herbívoros, rico em fibras vegetais e nutrientes essenciais. Hoje, os cães domésticos compensam instintivamente a falta de fibras grossas em suas rações secas. A grama também contém ácido fólico, fundamental para a produção de hemoglobina e a saúde do sangue. Alguns animais, de fato, comem grama de propósito para provocar o vômito quando sentem desconforto gástrico, escolhendo folhas largas e ásperas que irritam o estômago. A maioria, porém, simplesmente aprecia o sabor fresco do verde, especialmente na primavera, quando a grama nova brota após o derretimento da neve. O único risco real está em gramados tratados com pesticidas ou fertilizantes químicos. Terceiro, por que os cães enterram ossos e brinquedos? Você dá um osso suculento ao seu cachorro, ele o cheira com entusiasmo e, em vez de devorá-lo, sai correndo para escondê-lo no quintal. Parece lógico guardar comida quando a tigela está cheia e não há risco de fome. Esse comportamento, chamado de armazenamento, remonta a épocas em que a comida era escassa e imprevisível. Lobos e cães selvagens não sabiam quando conseguiriam caçar novamente, então enterravam sobras para tempos de escassez. O solo mantinha a carne fresca por mais tempo, retardava a decomposição e disfarçava o cheiro de outros predadores e animais necrófagos. Embora os cães domésticos não precisem mais guardar comida, o instinto permanece gravado em seus genes e é acionado automaticamente. Curiosamente, muitos esquecem onde esconderam seus tesouros, pois sua memória espacial para esconderijos é bem menos desenvolvida que a dos esquilos. Algumas raças, como o Dachshunds, Terriers e Beagles, criadas para trabalhar debaixo da terra, são especialmente propensas a esse hábito. Cães que vivem em apartamentos costumam tentar enterrar petiscos no sofá ou debaixo de almofadas. Quarto, por que os cães perseguem o próprio rabo? Um filhote nota algo se movendo atrás dele, vira-se bruscamente e começa a girar como um peão, tentando pegar o próprio rabo, enquanto os donos riem da cena. Embora pareça engraçado, as razões por trás desse comportamento variam e nem sempre são inofensivas. Para filhotes, é uma brincadeira normal e uma forma de explorar o próprio corpo, já que ainda não entendem que o rabo faz parte deles. Cães adultos, porém, podem perseguir o rabo por tédio, quando não gastam energia suficiente em passeios ou atividades mentais. Também pode ser uma maneira de chamar a atenção do dono,
que ri e grava vídeos, reforçando o comportamento. No entanto, quando o hábito se torna frequente em cães adultos, é preciso ficar atento. Pode ser sintoma de um transtorno compulsivo, semelhante ao toque em humanos, muitas vezes ligado à ansiedade. Além disso, o animal pode estar perseguindo o rabo por causa de coceira, inflamação nas glândulas anais, alergias ou problemas neurológicos. Se o comportamento for obsessivo e repetitivo, é fundamental levar o cão ao veterinário para descartar causas médicas. Quinto, por que os cães uivam quando ouvem sirenes? Uma ambulância ou um carro de bombeiros passa pela rua e, de repente, seu cachorro levanta o focinho e começa a uivar junto com a sirene, como se estivesse participando de um coral canino. Muitos donos brincam dizendo que o animal não tem bom ouvido, mas a explicação é bem mais antiga. O uivo é uma forma ancestral de comunicação dos lobos, capaz de ser ouvida a até 10 quilômetros de distância. As sirenes de ambulâncias e bombeiros têm uma frequência semelhante ao uivo dos lobos, e o cachorro as interpreta como o chamado de um membro distante da matilha. Por instinto, ele sente a necessidade de responder, sinalizando sua presença e confirmando o recebimento da mensagem. O animal não está sofrendo com o som nem tentando abafá-lo, ele está, na verdade, se comunicando com um bando imaginário. Algumas raças, como os quis, malamutes e beagres, uivam com mais frequência, pois conservam traços mais próximos de seus ancestrais selvagens. Interessante notar que os cães ajustam o tom de seus uivos para que soem diferentes da sirene, assim como os lobos de uma matilha uivam em alturas variadas, criando um coro harmonioso. Sexto, por que os cães se esfregam na grama ou na lama? Você acabou de dar banho no seu cachorro com um shampoo perfumado e condicionador e o solta no quintal. Em segundos, ele encontra o lugar mais sujo e se joga de costas, rolando com evidente prazer. Para os humanos, é um desastre que arruína a higiene recém-conquistada. Para o cão, porém, é uma necessidade urgente. Seus ancestrais precisavam disfarçar o próprio cheiro antes de caçar, para que a presa não detectasse sua aproximação. Quanto mais forte o odor de terra, cinzas, esterco ou material em decomposição, melhor era a camuflagem. Esse instinto de mascarar o cheiro persiste nos cães domésticos, mesmo que não precisem mais caçar para sobreviver. Além disso, rolar na grama ou na lama pode ser uma forma de aliviar coceiras ou irritações na pele. Para eles, o perfume artificial do shampoo é estranho e até incômodo, enquanto o cheiro natural da terra é reconfortante. É um sinal de alerta que seu corpo interpreta como perigo iminente. Além disso, os relâmpagos não são apenas visíveis, mas também produzem um som agudo e estridente no espectro de frequências que os cães captam com extrema sensibilidade, algo que nossos ouvidos nem sequer registram. Para eles, o estrondo do trovão não é apenas um barulho alto, mas uma explosão de energia que desestabiliza seu equilíbrio sensorial. Outro fator que intensifica o medo é a imprevisibilidade do fenômeno. Enquanto nós entendemos que o trovão é consequência do relâmpago e podemos antecipar sua chegada, os cães não fazem essa conexão lógica. Para eles, o som surge de forma abrupta, sem aviso, como se viesse do nada. Essa falta de controle sobre o ambiente desencadeia uma resposta de estresse agudo, ativando o sistema nervoso simpático e liberando adrenalina. Há também uma dimensão social no comportamento. Cães são animais de matilha e, na natureza, o medo de fenômenos naturais como tempestade seria um sinal para buscar abrigo junto ao grupo. Quando se escondem sob móveis ou em espaços confinados, estão reproduzindo esse instinto de proteção coletiva, mesmo que estejam sozinhos em casa. O local escolhido, geralmente escuro, fechado e elevado do chão, oferece uma sensação de segurança, pois simula uma toca onde se sentiriam protegidos de predadores e intempéries. Alguns cães desenvolvem associações negativas com tempestades por experiências passadas. Se já passaram por um evento traumático, como um raio que caiu próximo ou uma tempestade acompanhada de ventos fortes que derrubaram objetos, o cérebro registra esses momentos como ameaças. Com o tempo, qualquer sinal que lembre aquela situação, o cheiro de ozônio no ar, a mudança na pressão atmosférica ou até mesmo o som distante de um trovão, pode desencadear uma reação de pânico. Para ajudar um cão com medo de tempestades, é importante não reforçar o comportamento assustado com excesso de atenção ou carinho durante a crise. Isso pode ser interpretado como uma confirmação de que há, de fato,
motivo para medo. Em vez disso, ofereça um ambiente seguro e previsível, um cantinho com cobertores, brinquedos familiares e, se possível, uma música suave ou ruído branco para abafar os sons externos. Alguns tutores recorrem a feromonis sintéticos ou terapias comportamentais, como a de sensibilização gradual, expondo o cão a gravações de trovões em volume baixo e aumentando progressivamente a intensidade, sempre associando a experiência a algo positivo, como petiscos ou brincadeiras. Em casos extremos, quando o medo interfere na qualidade de vida do animal, um veterinário pode recomendar medicamentos ansiolíticos de curto prazo. No entanto, a solução mais eficaz a longo prazo é ensinar o cão a associar as tempestades a algo neutro ou até agradável, transformando um momento de terror em uma oportunidade de confiança e calma. O fenômeno eletrostático que acompanha as tempestades também pode ser um fator de desconforto para os cães. O acúmulo de eletricidade estática no ar provoca pequenas descargas que, para eles, são sentidas como formigamentos incômodos por todo o corpo. Muitos cães buscam refúgio em espaços fechados, como debaixo de camas ou mesas, não apenas para se proteger do barulho, mas também porque esses ambientes reduzem a carga estática, aliviando parte da sensação desagradável. Curiosamente, raças de pelagem longa e densa tendem a sofrer mais com tempestades do que as de pelo curto, possivelmente porque a eletricidade estática se acumula com mais facilidade em fios mais longos. Outro comportamento canino que intriga muitos tutores é o hábito de trazer objetos sem que ninguém tenha pedido. Você chega em casa exausto depois de um longo dia, e seu cão o recebe com um chinelo na boca, abanando o rabo, ou insiste em entregar uma bola mesmo quando não há intenção de brincar. Às vezes, ele até arrasta a tigela de comida até você, como se fosse hora da refeição. Esse gesto, que pode parecer apenas fofo ou até inconveniente, tem raízes profundas na história evolutiva dos cães. Na matilha de lobos, os membros mais jovens e submissos costumam oferecer parte da caça aos líderes como forma de demonstrar respeito e lealdade. Seu cão repete esse mesmo padrão, trazendo um presente simbólico para o líder de seu bando doméstico, ou seja, você. Além disso, esse comportamento pode ser uma tentativa de iniciar uma interação, seja para brincar ou simplesmente para chamar sua atenção. Para raças com forte instinto de busca e recolhimento, como retrievers e spaniels, esse gesto está profundamente enraizado em sua genética. Eles foram selecionados ao longo de séculos para trazer a caça batida de volta ao caçador. Mas nem sempre a motivação é instintiva. Muitos cães aprendem que trazer objetos resulta em uma reação positiva do tutor, um carinho, um elogio ou até mesmo uma brincadeira. Com o tempo, eles associam o ato a uma forma eficiente de obter atenção e afeto, repetindo sempre que sentem necessidade de interação. Já o hábito de cheirar a região íntima das pessoas é um dos comportamentos caninos que mais causam constrangimento. Você está em uma reunião de família, e seu cão enfia o focinho entre as pernas de um convidado, ignorando completamente seus comandos para parar. Enquanto todos ficam sem graça e tentam afastá-lo, para o animal, aquilo é perfeitamente natural, e até mesmo necessário. Para os cães, o olfato é a principal ferramenta de comunicação e coleta de informações. Na região inguinal e nas axilas dos seres humanos, estão concentradas glândulas apócrinas, que liberam feromônios e outros compostos químicos. Essas substâncias carregam uma quantidade impressionante de dados: o sexo da pessoa, seu estado emocional, níveis de estresse, ciclo menstrual, no caso das mulheres, condições de saúde e até mesmo hábitos recentes, como a alimentação ou o uso de medicamentos. Os cães são capazes de detectar mudanças hormonais sutis, o que explica por que demonstram interesse especial por mulheres grávidas ou pessoas com doenças como diabetes ou câncer. Para eles, não há nada de indecoroso ou invasivo nesse comportamento, é apenas a maneira mais eficiente de ler o mundo ao seu redor. Enquanto nós nos baseamos principalmente na visão e na fala, os cães dependem do olfato para entender o ambiente e as pessoas, e essa região do corpo humano é uma das mais ricas em informações olfativas.